A Bola Não Para está no ar para você aqui pela Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo canal de São Paulo, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana, toda segunda, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estamos de volta ao estúdio do canal de São Paulo, sempre com muita alegria, no presencial, e estamos recebendo dois convidados, dois advogados ligados ao direito esportivo. E a gente vai falar desse assunto, de temas, né, ligados ao direito esportivo aqui no A Bola Não Para. Com o advogado Márcio Andréu, que está aqui de azul marinho, só para identificar, né, de terno azul marinho. E camisa xadrez está aqui o Rafael Barbieri. Muito obrigado pela presença dos dois. Prazer em conhecê-los. E obrigado por estarem aqui no programa Bola Não Para. Vamos falar de teses, de temas referentes ao direito esportivo que cada vez mais estão presentes aí no dia a dia do esporte. Primeiro, sobre alguns assuntos voltados ao futebol. Nós tivemos aí nos últimos dias o esporte se complicando aí em relação à perda de pontos, porque um jogador, e é bem interessante isso, porque é um assunto que você tem que estar ligado. Um jogador foi contratado, ele tinha 5 jogos. Aí se viu a súmula que ele levou 2 amarelos. Então, aí vira o quê? Ele presente mais 2 partidas. A 6ª partida e a 7ª. Porque por mais que ele não tenha entrado em jogo, a partir do momento que levou o cartão, ele entra como se tivesse participado da partida, porque ele levou o cartão amarelo. E aí ele foi para 7 jogos. O esporte alega, nós conversamos, consultamos, está tudo certo, mas, ao rigor da lei, ele teria completado 7 jogos, não poderia ter jogado pelo esporte. O esporte aí está alegando que fez tudo certo e é aquela discussão que a gente está vendo, acompanhando por aí. Fora isso, o próprio esporte contrata reforços para a Série A, para o último dia de inscrição, consegue o mais difícil, que é o nome aparecer no bid, mas esquece de inscrever o jogador no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o cara está contratado, liberado para jogar, mas não está inscrito na competição. Isso é possível? Não é? Como que acontece isso? Fora, Santos, quando foi punido na Libertadores por utilizar o Carlos Sanches, né? Teve essa complicação. O caso lá atrás, da Portuguesa, o Everton, o torcedor da Portuguesa não esquece até hoje. Por que aconteceu isso? Mas o Everton estava suspenso e escalaram o Everton com H, o famoso Everton com H, e a Portuguesa perdeu os pontos e caiu e nunca mais conseguiu se reerguer. Tá tentando, tá difícil, tava na Série D, foi eliminada, tá tentando chegar à série principal, Série A1, não tá conseguindo. Ou seja, olha só o prejuízo que foi, né? Não a parte esportiva, mas o prejuízo administrativo que fez uma queda. Olha que uma coisa, uma escalação errada pode fazer com o clube. Então, para vocês, essas teses aí, como é possível no futebol que a gente coloca que tem que ser tão profissional, erros ainda, entre aspas, amadores, hein, doutor? Bom dia, Fred. Obrigado pelo convite. Nós do CCLA Advogados atuamos em várias questões ligadas não só ao futebol, mas em outras modalidades esportivas. E especificamente nesses casos de justiça desportiva, é sempre muito difícil transmitir isso para o torcedor e para o espectador. A gente vai tentar falar isso. Claro, mas é uma coisa didática, menos juridiquês possível. Mas o que acontece? Especificamente nesse caso do esporte aí, que é um caso bastante interessante. Antes de entrar aqui para conversar com você, eu até liguei para alguns colegas meus do STJD para entender em que pé que estava, e a própria Procuradoria do Tribunal está abrindo um inquérito exatamente para apuração, porque nem na CBF isso apareceu como um problema. E por que essa tese ganha uma discussão que só advogado se interessa nisso? Você tem 2 regulamentos que cuidam da matéria. Você tem o Regulamento Geral de Competições, sim, que a CBF e todas as federações fazem no início de cada temporada. Então, esse Regulamento Geral de Competições, ele dá os princípios que vão ser aplicados, obviamente, para todas as competições organizadas por aquela entidade naquela temporada. Então, você tem o RGC CBF 2021. E para cada uma das competições, você faz o REC, Regulamento Específico de Competição. Tá. Então, você tem um REC da Série A do Campeonato Brasileiro, um REC da Série B, um REC da Série C, do Copa do Brasil, da Copa do Brasil Sub-17, do Campeonato Feminino. Você tem um REC para cada um. Tá. E por que a diferenciação? Porque o RGC, como eu te falei, ele traz o princípio. E o REC traz até quando você pode inscrever o atleta. Se naquela competição, por exemplo, 3 cartões amarelos para o treinador, vai suspender o treinador, tá, suspensão automática de comissão técnica. Você tem especificações. Algo que regula o futebol e o que regula especificamente a competição. Aquela competição. Tá. E você tem no RGC, esse caso específico do esporte é curioso, no RGC, no geral,
da CBF de 2021 vigente, você diz que um atleta pode ser transferido dentro da mesma competição se fizer até 6 jogos, né? E o que é a participação? A participação é ele efetivamente entrar em campo. Ou iniciar a partida ou substituir algum atleta. Exato. Ou, se estiver no banco de reservas, tomar um cartão amarelo, uma advertência, um cartão vermelho, uma admoestação do árbitro. Mas esse detalhezinho do cartão amarelo não foi repetido no REC. Tá. Só está no geral. Regulamento geral aponta isso. Aponta isso. No regulamento do Brasileirão, que é o que o esporte se apegou, ele só tem a primeira parte. 5 jogos. E daí a discussão vai ser, qual que prevalece? A ausência dessa previsão no REC elimina esse tipo de participação nesta competição específica? Ou por ser uma falta, uma ausência, você puxa do regulamento geral? Tá. Isso é uma discussão que, caso a Procuradoria entenda que merece uma denúncia, merece uma discussão, ela vai trazer isto para um processo e quem vai julgar é uma das comissões do STJD. Se tiver recurso, vai para o pleno. Tá. Então você tem ainda um longo caminho. É uma questão muito complicada para o esporte, porque você tem um regulamento geral que diz expressamente que o atleta jogou sem condição de jogo. E aí, eu nem lembro quantos jogos foram. Seriam 17 pontos serem perdidos pelo esporte. E já está na zona do rebaixamento. Já. Então, assim, mesmo se perdesse 3, já seria um prejuízo gigantesco. Imagina 17. Ele ficaria com... Até outro dia, quando iniciou a discussão, que não é agora, ficaria com 0 pontos. Seria o lanterna, ele passaria o Chapecoense, que tem uma vitória na competição. Então, assim, é um prejuízo gigantesco para o esporte. Isso vai ser discutido provavelmente até o final do ano. Tá. A Procuradoria, como eu falei, está instaurando um inquérito. Até porque, doutor, desculpa interrompê-lo. E vai ser fatal. Clubes que caírem do rebaixamento, da zona do rebaixamento, irão denunciar obrigatoriamente. O esporte. Obrigatoriamente. Né? E na questão de prazo, ainda está dentro para uma denúncia, está tudo... Tem um prazo limite? A Procuradoria instaurando o inquérito, até terminar o inquérito, ela tem prazo. Então isso interrompe... Até o final do campeonato, por exemplo, tranquilo, até dezembro. Tranquilo. É um risco muito grande que o esporte está correndo. E aí só uma dúvida, independe se você é o lanterna ou não, você entrar com pedido para se salvar ou não? Tem que ser o clube mais próximo da 16ª colocação? Na minha opinião, independe por quê? Porque você tem que demonstrar o seu interesse. E o seu interesse qual é? Eu sou participante do campeonato. Tá. Então, como participante, você tem interesse de suscitar isso. Um outro detalhe. Se o esporte tiver no rebaixamento, aí já não perde a validade. Se o esporte for rebaixado sem o mérito ainda discutido, perde a validade em relação a... Não, ele tem que ser julgado até o final, porque isso pode gerar problemas na qualificação final do campeonato. Eu não peguei o regulamento esse ano, mas aqueles pontos que ele conquistou... Exatamente. Em relação a outros adversários? Não, em outros adversários não faz diferença. Não faz diferença. Tá. Nenhum ponto perdido pelo esporte é transferido a outro. O caso do Sandro Hiroshi é muito antigo, tá? Sim, que era... Isso é 99. Isso. Era uma outra interpretação. Só para quem não está acompanhando a gente, o Sandro Hiroshi alterou documentos, era gato, o famoso gato, né? Que é 4 anos de diferença. 4 anos de diferença do Sandro Hiroshi. E aí o São Paulo aí ficou desesperado, né, quando apareceu a notícia. E o ponto do São Paulo foi transferido para o Botafogo. Exatamente. Por isso que o Botafogo não foi rebaixado naquele ano. Mas isso era uma interpretação de um regulamento. Tá. E que depois do caso do Sandro Hiroshi, todo o problema que gerou a Copa João Avelange, os regulamentos passaram a ser claros. Inclusive tem no próprio Código Brasileiro de Justiça Esportiva, quem perde o ponto é quem fez a escalação errada. Isso nunca vai ser transferido a alguém. Tá. Ninguém vai ganhar porque o outro escalou de maneira equivocada. Tá. Então, vamos dizer, assim, hoje a situação, na data de hoje, o Grêmio está na zona de rebaixamento. Sim. Se o atleta Pedro, se eu não me engano, o Pedro jogou contra o Grêmio vai ganhar os 3 pontos e vai escapar? Não. O esporte pode perder e pode ficar até negativo. Né? Já teve algo assim na época do São Caetano, no caso do Serginho. Sim, foi punido pela STJD. Só que o Serginho, o São Caetano tinha uma equipe tão forte que ele ganhou tantos jogos que conseguiu superar e não caiu naquele ano. Caiu anos depois. Mas no ano de 2003 ou 2004, que foi do falecimento do Serginho, o São Caetano não caiu, apesar de ter pedido quase 20 pontos naquele ano. Aliás, eu conversei com o Luiz, o goleiro do São Caetano, relembrou tudo isso aí, inclusive na punição. Uma punição também. É uma interpretação extensiva. Foi dada a falta de condição de jogo do atleta por uma falta de condição de saúde. Sim. Né? Inclusive, esse tema foi suscitado
na questão dos atletas que chegaram do Covid, Sim. chegaram sem fazer a quarentena, se a falta de requisitos sanitários poderia gerar uma falta de condição de jogo. A Procuradoria entendeu que não. Porque o Santos, né, o Era o caso do Andrés Pereira. Que disse que era santista e depois esqueceu tudo isso. Tem que tomar cuidado, o jogador que fala, eu vou ensaiar em tal lugar, eu amo esse time, depois não vai, depois ele se complica. Aí o Andrés Pereira não só fez isso, como fez gol contra o Santos e jogou, né, até porque o William foi o único que fez a menor quarentena do país. 2 dias. Ele ficou lá, 2 dias liberado para jogar. E aí o Santos foi fazer uma reclamação, consultou vários, pelo menos o Santos disse que consultou várias opiniões jurídicas, mas mesmo assim, para jogar pra galera, foi lá para falar que... Mas me parece que dentro da Procuradoria do STJD isso não teve repercussão, então o caso... O que foi entendido em 2003, 2004, hoje muda o que é algo comum. Não é clubismo, clubismo... Não é. Hoje a gente tem um entendimento sobre um fato, passaram-se 10, 15 anos, a própria sociedade muda e você vai mudando as interpretações que você dá. E não é fácil. Então o esporte deve ter dor de cabeça, com certeza, sobre esse caso específico. Muito provavelmente. E mostra um descaso administrativo, na opinião de vocês? Ou até deveria ter consultado, deveria ter uma precaução, poxa, a gente pode se complicar, é melhor não arriscar do que buscar eu acho que sim, porque a responsabilidade é sempre do clube, né, para verificar a condição de jogo de atleta. Esse caso, eu acho que eu não acredito muito nessa questão de o esporte já ter a tese de que não a diferença entre regulamento específico e regulamento geral. Ou te dá porque provavelmente o clube ficou muito restrito àquela questão de 7 jogos. Escalou 7 jogos ou entrou 7 jogos e não observou a questão do cartão. E daí agora está se criando uma tese para tentar se salvar, remediar o problema. O que acontece muito, Fred, é assim, é a urgência dos clubes. Né? Então, não sei que dia que ele foi contratado, mas precisa desse cara com urgência. Dá uma olhada se ele pode jogar. Aí põe lá um funcionário para ver as súmulas, ele vai olhar as 5 súmulas que ele jogou. Se jogou ou não jogou. E na primeira página da súmula, a súmula acho que tem 5 ou 6 páginas. Sim. Você vai olhar na primeira, não jogou, tá liberado. O cartão amarelo fica ali na penúltima. Se o cara não foi até o final, já era. Passou. Você chamou a atenção do caso da Portuguesa. Eu estava no STJD na época, fui procurador do STJD e, assim, não tinha o que fazer. Porque até hoje essa história parece, sabe... Elvis não morreu, John Lennon está vivo, é o Everton na Portuguesa. Essa é uma briga que você pode brigar com a Portuguesa. Mas com o tribunal não fez nada de errado. Tanto que o que o pessoal não lembra é que o Flamengo perdeu o mesmo número de pontos que a Portuguesa. Porque tinha também um erro. E só não foi rebaixado por uma questão de um desempate de saldo de gols, o número de vitórias, não lembro. O Flamengo levou esse caso até o CAS, Tribunal Arbitral do Esporte, em Lausanne, e perdeu lá. Porque realmente, por pior que seja, é uma falha formal. Não tem interferência no jogo. A entrada do Everton não mudou nada, mas por ser uma falha formal e prevista no regulamento, gerou a perda de pontos. O que o tribunal fez, naquela época, foi o correto. Se a Portuguesa, alguém da Portuguesa escalou errado, aí é teoria da conspiração. Que até hoje tem. Eu ainda acredito, fazendo um paralelo bem distante assim, mas eu acredito que foi um equívoco, sabe? Acontece. O torcedor portuguesa sofre até hoje com isso, porque... até hoje a Portuguesa paga essa pena que aconteceu aí. Não conseguiu se erguer até hoje. Tomara consiga se erguer aí, a gente fica na torcida. A gente vai para um rápido intervalo, passa rápido. Então a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para aqui com o Márcio Andraus, Rafael Barbieri, são advogados ligados ao direito esportivo. Vamos falar um pouquinho mais de outros temas aí importantes, Vamos falar um pouquinho de doping, porque eu fui fazer uma pesquisa de doping, eu acho um assunto super interessante, até para tirar a dúvida das pessoas. E também sobre SA, para tirar uma dúvida com o Rafael Barbieri. São assuntos aí que estão gritantes aí em relação ao direito esportivo. Vamos ao intervalo e já voltamos.